Fala bruxos, iniciando mais um vídeo aqui no canal, vou fazer aqui uma atualização rápida do Bitcoin, vamos ver quais são os movimentos mais relevantes que podem acontecer. No tempo gráfico semanal continuamos aqui em busca, a saga da nossa busca pelo fundo ascendente no tempo gráfico semanal, tá? Quando que esse fundo ascendente no tempo gráfico semanal vai ser estabelecido? Quando nós formarmos um pivô de alta, quando nós invertermos a tendência no tempo gráfico diário. Então, o tempo gráfico diário, juntamente com o tempo gráfico de 4 horas, são importantes para nos mostrarem o ponto em que nós podemos formar esse fundo ascendente no tempo gráfico semanal. O que eu quero dizer com isso? Isso está dentro do conceito de fractalidade dos tempos gráficos, né? Se o tempo gráfico diário continuar em tendência de baixa, formando topos e fundos descendentes, a gente vai continuar numa tendência de baixa no tempo gráfico diário e isso mostra uma continuidade dessa onda de retração no tempo gráfico semanal, tá? Então, nós só vamos estabelecer esse fundo no tempo gráfico semanal da sua onda de retração, uma vez que o tempo gráfico diário inverta a tendência. Então, o que eu estou de olho agora no Bitcoin, né? Existe uma possibilidade aqui de uma formação de um ombro, cabeça, ombro invertido aqui no Bitcoin. Então, a força compradora está tentando sustentar este movimento. E no Ethereum, a gente vai analisar depois, mas no Ethereum está até bem mais nítida a força compradora querendo manter, né, este fundo ascendente no diário para tentar formar este ombro, cabeça, ombro no tempo gráfico diário, tá? Então, qual que é o fator complicador aqui? Para mim, o fator complicador é a amplitude do movimento. Olha só como nós temos uma amplitude de movimento muito grande porque a gente só configuraria esse ombro, cabeça, ombro invertido quando nós efetivamente rompêssemos esta linha de pescoço aqui. Então, na minha visão, a amplitude deste movimento, nós devolvemos muito desta onda que nós tivemos de impulso aqui. E isso fica difícil para que a força compradora atue de forma mais incisiva e nós tenhamos aqui esse ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Mas é uma possibilidade. Existem alguns traders que vão tentar surfar essa onda, né? Eles vão tentar entrar aqui neste ombro direito, tentando surfar ao máximo essa tendência com seus stops aqui abaixo desse último fundo. Não é um trade que eu gostaria de fazer. Em Ethereum a gente vai comentar que é um trade que até tá dando uma entrada um pouco melhor, porque está mostrando sinais de fundo no tempo gráfico diário, então daria uma entrada um pouco melhor. Tá, essa é uma possibilidade que eu estou enxergando no Bitcoin. Então a gente pode vir aqui formar um topo descendente, tentando sustentar aqui esse fundo ascendente no tempo gráfico diário, mas mais uma vez, como eu falei, se o S&P já formou seu pivô de baixa no tempo gráfico diário, a maior probabilidade é que o Bitcoin siga também este padrão, beleza? Uma outra coisa que eu comentei com vocês é essa questão dessa região aqui, que é a região de incerteza que eu chamo, que ela é formada pela essa linha de tendência de alta que forma a partir do fundo dos corpos dos candles, né? E essa linha de tendência aqui que junta o pavio dessas formações, porque o pavio dessas formações do tempo gráfico diário são os fundos do movimento, olha só, são os fundos do movimento no tempo gráfico de 4 horas, que também é bastante relevante quando nós estamos fazendo análises nível swing trade, tá? Então, como eu havia dito para vocês, essa é uma região muito difícil de você predizer um determinado movimento, ou você esperar um movimento, ou você reagir a um determinado rompimento, porque é uma região em que pode ter trap. Você pode tanto ter este reteste aqui, uma continuidade baixa, como você também pode ter um falso rompimento. Você pode ter um falso rompimento aqui para baixo e depois entrar numa força compradora. Então, essa daqui é uma região que você não consegue fazer muita coisa em nível de trade, né? Uma possibilidade seria surfar esse ombro, cabeça, ombro invertido, mas para mim não seria o tipo de trade que eu gosto de fazer, tá? Então, quais são os níveis de preços mais importantes aqui para o Bitcoin, né? Continuamos com os nossos níveis de preço. Se o Bitcoin formar este topo descendente agora no tempo gráfico diário
e perder o fundo que ele vai formar, perdendo estes fundos aqui no tempo gráfico diário, isso aqui vai ser uma bandeira, vai ser um movimento bem crítico para o Bitcoin. Quando a gente olha um pouco mais macro, né, a gente vai entender isso, porque isso daria continuidade na tendência de baixa nos tempos gráficos menores, né? Se nós olharmos aqui no tempo gráfico de 4 horas, olha só, no tempo gráfico de 4 horas, o que a gente tem aqui? A gente tem um movimento tentando aqui uma onda de retração para romper esse nível aqui de 0,382, que é o nível que fortalece, né, a tendência de baixa. Retrações abaixo desse nível aumentam a probabilidade de você ter uma próxima onda de impulso, né? Então, vejam que o movimento, olhando pelo movimento do H4, nós ainda não temos um movimento consistente de que nós vamos realmente inverter a tendência, né? Então, não estou gostando desse movimento, da força compradora. Estou ainda acreditando que a maior probabilidade é nós formarmos o pivô de baixa no tempo gráfico diário, seguindo o que já aconteceu ali com o S&P 500. Então, para mim agora é esperar, aguardar este posicionamento do Bitcoin, o que vai acontecer, né? Se nós formarmos aqui um engolfo de alta a partir dessa região de suporte, seria uma formação muito boa também, né? Que poderia ignitar, né, dar ignição ao movimento comprador mais consistente, mas por hora o que nós temos é isso, é uma leitura conflituosa, né, em que você tem uma região de dúvida, uma região de incerteza, tá? E diante dessa incerteza eu prefiro ficar de fora do que abrir uma posição que pode simplesmente me estopar, né, e me levar a perder meu capital, eu já sabendo que seria uma região de incerteza. Beleza? Aqui também o que nós podemos estar vendo é um reteste nessa linha de tendência rompida, né? A gente nota aqui pelo tempo gráfico de 4 horas, olha só, que nós estamos retestando exatamente essa região. Então isso daria confluência com essa visão de continuidade de baixa, né? Mas a certeza que nós temos, a certeza não, né? A maior probabilidade que nós temos quando nós olhamos um pouco mais macro, né, é que nós estamos formando esse fundo no semanal. E quanto mais próximo nós estivermos desse próximo fundo aqui, melhor vai ser para nós montarmos uma posição comprada, tentando surfar uma próxima onda de impulso, né? E aí, dentro desse contexto, a gente vai ter que começar a olhar um pouco mais macro para essa possibilidade aqui da formação de um ombro, cabeça-ombro no tempo gráfico semanal, tá? Então, se nós viermos formar montar as nossas posições aqui nesse fundo ascendente do tempo gráfico semanal, tentando surfar essa nova onda de impulso, a gente vai ter que ficar ligado nessa possibilidade de um ombro, cabeça-ombro no tempo gráfico semanal, beleza? Então, estou querendo observar, né, uma síntese da nossa análise, observar para os níveis, né, vamos observar os níveis do tempo gráfico diário, o último fundo aqui do tempo gráfico diário. O que a gente tem que observar? Olha só. Primeiro, último fundo do tempo gráfico diário. Se nós formarmos esse topo descendente e perdermos esse fundo do movimento, isso vai sinalizar uma continuidade de baixa no movimento, tá? E continuamos procurando este fundo ascendente no tempo gráfico semanal. O último fundo no tempo gráfico semanal está localizado aqui em 34.518. Então, quanto mais próximo este movimento aqui de retração chegar deste fundo do movimento, melhor vai ser para montar as nossas posições compradas, né? Surfando essa nova onda de impulso aqui no tempo gráfico semanal, tendo como stop este ponto aqui, este nível. Por quê? Porque aqui a gente vai ter um risco-retorno muito bom, aqui a gente vai estar muito próximo do nosso suporte, então vai ser uma posição muito relevante. Qual é o risco que nós temos aqui que nós temos que controlar? É um risco de um ombro, cabeça-ombro aqui, o que daria, se nós olharmos pelo tempo gráfico mensal, esse ombro, essa possibilidade de ombro, cabeça-ombro, seria justamente a nossa bandeira de baixa aqui no tempo gráfico mensal, tá? E quem quiser até nem classificar como bandeira de baixa, não classifique. Chame só de pivô de baixa, olha só. Nós temos aqui uma primeira onda de impulso, seria essa aqui uma retração abaixo do nível de 0,382 no mensal, e aí nós teríamos a continuidade de baixa.
E aí sim, se nós invertermos a tendência no tempo gráfico mensal, aí a gente vai ter que adotar as nossas estratégias de hold, né, fazendo dollar cost average, que esse é um dos melhores momentos para você acumular aquele determinado ativo, né? A gente esperaria uma primeira onda de baixa, né? Uma primeira onda de baixa aqui perdendo esse fundo, e aqui quando nós tivéssemos sinais da força compradora, a gente começaria a fazer o nosso dollar cost average, pegando aqui essa região de acumulação, que segundo o Dow é a primeira fase de uma tendência primária, tá? Então, isso aqui que eu estou de olho, caso aquele ombro cabeça ombro no tempo gráfico semanal seja configurado, beleza? Se nós olharmos aqui para Ethereum, Ethereum também está em busca de um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Ethereum também está em busca de um fundo ascendente no tempo gráfico semanal. E Ethereum está até mais bonito do que o Bitcoin. Por que está mais bonito? Porque o nosso pivô de alta, olha só, topo descendente, fundo ascendente, topo ascendente. Então, esse aqui configurou o nosso pivô de alta, quando nós rompemos esse nível. Então, aqui nós rompemos com muito mais consistência. Então, este fundo ascendente aqui vai ser um fundo ascendente mais certo de surfar. Então, entre Ethereum e entre Bitcoin, para montar a posição aqui no fundo ascendente do tempo gráfico semanal, eu prefiro Ethereum. Se nós olharmos um pouco mais micro, pelo tempo gráfico diário, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo a força compradora tentando segurar aqui um possível ombro, cabeça-ombro invertido no tempo gráfico diário, né? Que seria, se nós configurarmos este ombro, cabeça-ombro invertido, seria né? Se nós rompermos aqui essa linha de pescoço, que é o último fundo aqui do movimento, ó, se nós rompermos essa linha de pescoço, nós teríamos um ombro, cabeça-ombro invertido, ou seja, nós inverteríamos a tendência de baixa para uma tendência de alta no tempo gráfico diário e estabeleceríamos aqui como sendo o fundo do movimento no tempo gráfico semanal, tá? Então, ainda não vejo sinais de bear market, ainda não vejo sinais, né, nossa, o mundo acabou. Segundo Down, uma tendência ela só se encerra quando você vê sinais claros de inversão de tendência. Qual seria um sinal claro de inversão de tendência? No tempo gráfico mensal, nós temos que formar este topo descendente e perder o fundo anterior. E aí sim nós classificaríamos isso aqui como um bear market, como uma tendência de baixa nos tempos gráficos maiores, tá? Então, é isso que eu estou de olho no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, se nós invertermos a tendência. Vai ser uma oportunidade de short num primeiro momento e depois uma oportunidade de acumulação, que é a primeira fase de uma tendência primária. Beleza? Então, essa é a minha análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam de olho nesses patamares de preço e nessa evolução que o preço pode seguir no médio prazo e no longo prazo, seguindo aí essas estratégias. Beleza? Se você gostou, considere deixar o like aí para nos ajudar aqui no canal. Tamo junto. Obrigado pela atenção. Bom domingo a todos. A dois.